Bem, quantos de vocês estão prontos para a palavra hoje? Sabe, eu nunca vou a algum lugar e pego uma mensagem qualquer e prego. Eu sou muito proposital no que eu trago para você. Oro para que eu sempre tenha a palavra certa no tempo certo. E eu estou orando para que ao compartilhar a palavra hoje, porque há tanto poder na palavra de Deus, e é a unção que destrói o jugo da escravidão em nossas vidas. E literalmente, quando você se sentar e receber a palavra hoje, as amarras podem ser quebradas em você. Mas preciso que una sua fé com a minha para que isso aconteça. Então eu creio e quero que você creia comigo, que se alguém aqui ainda não recebeu a Jesus, que o receba. Vamos orar com você no final do culto. Se você não está cheio do Espírito Santo, que você fique. Que você receba um novo toque. Se você está cansado, desgastado e exausto, seja lá do que for, esse Deus vai te tocar hoje, durante a pregação. Eu oro pela cura física, mental e emocional. Nenhum de nós tem tempo a perder. Tem muitas coisas que você poderia estar fazendo agora, muitas que eu poderia estar fazendo, mas estamos aqui juntos e Deus está aqui. E algo maravilhoso vai acontecer. Amém? O título da minha mensagem hoje é Deixando a Multidão para Trás. E todos temos uma multidão. A sua multidão pode ser o seu bairro, pode ser o seu trabalho, ser a sua escola ou talvez sua multidão sejam as pessoas da sua família, mas todos temos nossa multidão. E muitas vezes quando Deus toca a sua vida e quer te levar a algum lugar, a multidão não quer ir. Então às vezes você tem que tomar a decisão de não seguir a Deus ou de deixar a multidão para trás. Vamos começar com Marcos 4, verso 35. Diz, naquele dia, quando chegou a noite, ele disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. E no capítulo 5, verso 1, diz assim, e chegaram do outro lado. Mas o que aconteceu entre o 4:35 e o 5:1? Tiveram uma enorme tempestade de proporção de um furacão. Quantos aqui estão passando por algo agora? Quantos estão no meio de algo nesse momento? Eu quero te dizer algo. Entre os versos do capítulo 4, 35 e do capítulo 5, verso 1, há o que eu chamo de meio. E sabe, começar não é difícil. As coisas, elas vêm com tanta emoção, vêm com tanto entusiasmo, é algo novo, nós temos um sonho, temos uma visão, temos uma ideia. Vamos começar nosso próprio negócio, vamos pagar a nossa casa, vamos sair da dívida, perder peso, vamos nos exercitar, vamos entrar no ministério. Quantos sabem que não é difícil ter uma ideia brilhante sobre o que vamos fazer? Mas eu quero te dizer honesta e sinceramente que realmente são muito poucos os que, na verdade, chegam ao outro lado. Que terminam o que começaram. E isto é porque não sabem como passar pelo meio. Porque muitas vezes, enquanto estamos passando pelo meio, somos como os discípulos eram. Jesus parece estar dormindo no barco. E você sente que está sozinho, e é difícil. E você não tem o apoio, o encorajamento que acha que precisa. Mas eu quero ler a minha definição do mais alto nível de maturidade espiritual. E a propósito, é isso que Deus quer para cada um de nós, sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Não apenas sermos salvos, não apenas irmos para o céu algum dia. Se isso é tudo que Deus tinha para nós, no momento em que nascemos de novo, Ele nos teria levado. Ele nos deixou aqui por uma razão. Isto é porque a Bíblia diz que nós somos representantes pessoais de Deus, seus embaixadores.
E entenda, isto a Bíblia Amplificada diz que Deus está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós. Isto é incrível. Sabia que se os cristãos se comportassem da maneira que deveriam, não apenas indo à igreja, mas saindo da igreja, não digo abandonar a igreja, mas receber o que precisa e deixar isto ajudá-lo a crescer e então sair e viver a vida. Você nem precisa necessariamente pregar para várias pessoas, se apenas viver a sua vida. E se todos nós aqui estivéssemos fazendo isso, primeiro, não teríamos os problemas que temos hoje, e em segundo lugar, eu acho que talvez Jesus já teria voltado, porque o mundo estaria salvo, transformados à imagem de Jesus Cristo. E sabe, todo mundo que é chamado para pregar, acho que tem uma coisa que Deus quer que elas se dediquem mais. Algumas pessoas, elas estão mais inclinadas para o evangelismo. Eu amo ver as pessoas sendo salvas, mas não me chamaria de evangelista. Algumas pessoas são mais encorajadoras. Elas não conseguem falar sem encorajar as pessoas. Eu amo encorajar as pessoas, mas eu não me chamaria de uma encorajadora nata e natural. Mas o que eu sempre tive dentro do meu coração é a maturidade espiritual para os crentes. Esse é o meu trabalho com Deus, te ajudar a crescer, para que você possa desfrutar de tudo pelo qual Jesus morreu para te dar. Vamos lá. No início da minha caminhada com Deus, eu fiquei tão cansada de ouvir sobre todas aquelas promessas. Eu as via na palavra, mas elas realmente não eram uma realidade em minha vida. E ninguém nunca tinha dito a mim, sabe, como torná-las realidade. Posso vir aqui ser uma líder de torcida espiritual, mas não posso alimentá-lo só com sobremesa. Eu tenho que te dizer coisas que você pode não querer ouvir. E eu tenho que te dizer coisas que podem fazer se contorcer um pouco aí, porque o crescimento espiritual é semelhante a crescer fisicamente. Isto nem sempre é tão fácil. Tem algumas palavras na Bíblia que simplesmente não gostamos de falar delas. E uma delas é sofrimento. Obrigada pela ótima resposta. Bem, quer saber? Esqueça. Aqui está a minha definição do mais alto nível de maturidade espiritual, que é onde eu quero te levar. Sofrer enquanto se espera pacientemente, com uma boa atitude, confiando em Deus e continuando sendo uma bênção para outras pessoas. Eu acho que vou dizer isso novamente. É aqui que Deus quer que nós cheguemos, eu, você, cada um de nós. E veja, Deus não gosta de nos ver sofrer, mas o que Ele gosta é que nos comportemos bem enquanto estamos sofrendo. E que ainda assim tenhamos uma boa atitude, que esperemos pacientemente, que continuemos confiando nele. E é muito importante que continuemos alcançando e ajudando outras pessoas. Esta é uma semente que você semeia para a sua própria vitória. Estendendo a mão e ajudando os outros, quando não pode ajudar a si mesmo. E é incrível como você pode ajudar outra pessoa. Sofrer enquanto se espera pacientemente. E paciência não é só a capacidade de esperar, é como agimos enquanto esperamos. Sofrer enquanto se espera pacientemente com uma boa atitude, confiando em Deus e continuando a ser uma bênção para outras pessoas. Agora vamos ler isso rapidamente. Naquele dia, quando a noite chegou, ele disse aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Sim.
deixando a multidão para trás. Eu nunca ouvi uma mensagem com esse título. Com certeza já teve. Vamos fingir que eu sou a primeira a pregar sobre isso. Deixando a multidão para trás, eles o levaram junto, pois ele estava no barco e havia também outros barcos com ele. E uma tormenta furiosa surgiu e as ondas quebravam sobre o barco, de modo que quase foi inundado. Não era um ventinho soprando, só uma chuvinha, isto era bem grande. E Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Você não ama isso? Deus, onde você está? Por que você não está fazendo nada na minha vida? E os discípulos o acordaram: mestre, você não se importa se nos afogarmos? Deus, você não me ama, onde você está? Por que não está me ajudando? Por que não faz isso ir embora? Vou dizer algo que talvez você não goste, mas não fui chamada para dizer o que você gosta, eu fui chamada para falar o que vai te ajudar. Sabe, às vezes, ter livramento quando queremos receber livramento não é a melhor coisa para você. E mesmo que você não goste disso, de um certo modo, isso te fará tão bem que você dirá: espero que aconteça de novo. Eu vou repetir. Ser liberto de tudo nem sempre é a melhor coisa para nós. Porque nós não crescemos quando as coisas estão boas. Nós crescemos quando Deus é tudo o que temos. Estamos lutando e nos perguntando por que no mundo Ele não está se movendo para nos ajudar. Deus, onde você está? Por quê? Deus, por quê? Quando? Deus, quando? Deus, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Isso não faz o menor sentido. Vou te dizer a verdade, se você não gosta de mistérios, não precisa se preocupar em querer andar com Jesus. Porque tem muitas coisas que Ele faz em nossas vidas, sabe, que simplesmente não fazem nenhum sentido para nenhum de nós. E gostamos de dar conselhos a Deus, não é? Nesses períodos de tempo. Sabemos exatamente o que Ele deveria fazer. E Ele se levantou, repreendeu o vento e disse às ondas: aquietem-se, acalmem-se. Então o vento diminuiu e se acalmou. E Jesus disse aos seus discípulos: por que estão com medo? Vocês não têm fé. Eles ficaram aterrorizados e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e as ondas o obedecem? E eles chegaram ao outro lado. Conseguiram passar pelo meio. Ouvi alguém dizer uma vez, e realmente gostei disso, eu espero que você entenda aqui: toda vez que um ônibus para, alguém desce dele. Alguns de vocês não entenderam isso, eu vou ser prática e você vai entender. Já reparou que na sua vida, ou nos seus negócios, ou no seu ministério, onde quer que seja, você cresce por um tempo, ou você progride por um tempo, e depois parece que você trava um pouco? E então nada acontece de novo por um tempo, mas então eventualmente você continua. Nosso ministério cresceu muito, mas por 5 anos o que eu fazia era estudos bíblicos em casa. Por 5 anos eu pregava para 25, 30 pessoas na terça-feira à noite na minha casa. Eu não recebia para isso, eu não ganhava dinheiro com isso. Estudava o mesmo tanto que estudo hoje para sair e pregar para milhares. E eventualmente comecei um segundo estudo bíblico nas manhãs de quinta-feira na casa de outra pessoa. 5 anos, não 5 dias, nem 5 minutos. 5 anos. 5 anos é muito tempo. Mas então, quando Deus me disse: vamos para o outro lado, eu enxerguei o que eu estou fazendo hoje. Mas por 5 anos fiz estudo bíblico em casa. Então Deus me disse para meditar nisso, e é isso que faço, coisas novas. Bem, misericórdia, Senhor, pensei que tinha chegado meu tempo, agora íamos sair pelo mundo. Bem, então eu fui trabalhar
numa igreja, trabalhei lá por 5 anos, debaixo da autoridade de outra pessoa, e eu, sabe, nem sempre, geralmente não gostava das suas decisões. E eu vou ser bem direta aqui. Você não está apto a estar em autoridade até que saiba como estar debaixo de autoridade. Todos nós queremos ser o chefe. Mas temos que aprender a ser submissos, e esse é outro assunto que as pessoas não gostam, sabe? Watchman disse que a primeira coisa que devemos fazer no minuto em que entramos em algum lugar é procurar ver quem é a autoridade ali e entrar debaixo desta autoridade. Eu estou aqui pregando, mas eu não sou a autoridade aqui, sabe? A Liz é um membro da família que está representada aqui hoje, então, o que quer que ela me diga para fazer ou não, eu devo imediatamente obedecer, porque este é o lugar dela, a casa dela, ela é uma autoridade, e se você não estiver debaixo de autoridade, então Deus nunca vai te promover para estar em autoridade. Amém? E então, por 5 anos, trabalhei para outra pessoa e eu murmurava, reclamava e gemia e me contorcia. Falava mal dela pelas costas. Vamos ser verdadeiros aqui. E Deus começou a falar comigo que eu não podia fazer isso, que não podia falar mal do chefe com os outros funcionários. Eu entendi essa parte, eu fiz isso, mas eu ainda falava mal dela lá na minha casa. Vamos, obedecemos um pouco de cada vez e levamos muito tempo para entender algo. E então eis o que Deus me disse, é importante que você ouça isso. Ele disse, não é com quem você está falando que importa, são as suas palavras que estão causando dano. Então, no final desses 5 anos, agora fazia quase 10 anos, eu ainda não tinha chegado ao outro lado. Ainda estava no meio da tempestade. Então, para resumir, sabe, Deus deixou claro que eu deveria sair do meu emprego na igreja. Pegue o seu ministério e vá para o norte, sul, leste e oeste. Bem, isso parece empolgante, mas ninguém me conhecia no norte, sul, leste ou oeste. Então fiz a única coisa que eu sabia fazer. Eu moro em St. Louis, então fui para o norte de St. Louis, leste de St. Louis, oeste e sul de St. Louis. E digo a verdade, uma vez por mês tínhamos reunião em cada parte da cidade. E cara, se eu tivesse 100 pessoas numa reunião, achava que tinha morrido e já estava no céu. Mas quer saber, quando deixei meu emprego na igreja, tive que deixar a multidão para trás. Quando eu recebi a Cristo, bem, eu já tinha nascido de novo, mas quando Deus tocou minha vida em 1976 e me chamou para ensinar a palavra, deixe-me dizer algo, a multidão me deixou, eu não precisei deixá-la. Estou dizendo a mais pura verdade de todos os que eu conhecia. Eu só consigo lembrar de 2 pessoas que ficaram comigo. Todo o resto me disse, você não pode fazer isso, você é uma mulher. Isso não está certo. Me pediram para sair da igreja. Me disseram para calar a boca ou ir embora. E calar a boca não era uma opção para mim na época. Eu podia não estar certa na maneira como eu me comportava o tempo todo, mas o meu coração estava certo. Eu estava tão apaixonada por Deus que eu mal conseguia aguentar. Eu queria, oh meu Deus, eu só queria ensinar a palavra. E então, veja, quando você tem um sonho de Deus, você tem que entender que você tem esse sonho, mas nem todo mundo tem. Eles não sonham o seu sonho, eles nem sempre entendem porque você está animado. E meus amigos me disseram que eu me tornaria uma fanática religiosa, porque agora eu não queria mais fazer aquelas mesmas coisas que eu costumava fazer. Eu não queria passar a noite inteira em uma festa conversando com várias mulheres, sabe? Eu queria expulsar demônios e só, sabe, crer em Deus. E então o ponto que eu realmente quero trazer é que
Se você vai fazer tudo o que Deus quer que você faça e ser tudo o que Ele quer que você seja, às vezes terá que ser solitário. Porque nem todos os seus amigos querem ir para onde Deus quer te levar. Eu posso te dizer agora, porque eu sei disso, para alguns de vocês, a maior coisa que está te prendendo é a multidão com a qual você tem andado. Repetindo, alguns de vocês, a maior coisa que está impedindo vocês é a multidão com quem andam. Pode ser as pessoas com quem se assenta e almoça lá no trabalho, e você ouve elas contar piadas sujas e também resmungar, reclamar do trabalho e reclamar a respeito do chefe, e não é lá que você tem que estar. Às vezes você tem que se afastar da multidão. E em Salmo 1, versículo 1, há uma escritura muito valiosa. Bem-aventurado é aquele que não anda em sintonia com os ímpios. A Bíblia Amplificada diz: bem-aventurado aquele que não aceita o conselho dos ímpios. Não pergunte às pessoas o que deve fazer, se nem elas sabem o que estão fazendo. Se você vai receber conselhos, busque de alguém que pelo menos esteja vivendo com algum bom senso. Amém? Que não segue o caminho dos pecadores. Isso é importante. Nem se assenta na companhia dos zombadores. Vamos, não fique com pessoas que ficam fofocando sobre outras pessoas e julgando e criticando as outras pessoas. Você não precisa ouvir e nem ficar observando isso. Você enche o seu espírito disso e isso envenena você. Então, às vezes, você tem que ficar longe de pessoas assim. Vou te dizer a verdade. Quando deixei meu emprego lá na igreja, Deus estava me dando uma promoção, mas eu não me sentia promovida. Porque, na verdade, eu fazia a maior parte da pregação quando o pastor saía, e era uma igreja de cerca de 3.000 membros, e então eu fui, fazer uma reunião de 30, 40, 50, 60 pessoas, e eu não achava que eu tinha sido promovida. E eu estava sozinha, correndo para cima e para baixo, indo para todos aqueles lugares pequenos, e foi difícil, eu era sozinha. E Deus não me libertou em 5 minutos, ou em 10 minutos, ou em uma semana, ou em 6 meses, sabe? Foram anos. Vamos lá, você vai ser fiel até que Deus, Ele consiga fazer em você o que Ele quer fazer em você, para que Ele possa fazer através de você o que Ele quer fazer através de você. Vou dizer novamente, ei, você vai ser fiel. Você vai passar pela parte difícil. Você vai fazer o que Deus está te dizendo para fazer, se você é o único ser humano que você conhece que está disposto a ir tão longe com Deus. Bem, quantos de vocês estão prontos para a palavra hoje? Sabe, eu nunca vou a algum lugar e pego uma mensagem qualquer e prego. Eu sou muito proposital no que eu trago para você, oro para que eu sempre tenha a palavra certa no tempo certo, e eu estou orando para que ao compartilhar a palavra hoje, porque há tanto poder na palavra de Deus, e é a unção que destrói o jugo da escravidão em nossas vidas. E literalmente, quando você se sentar e receber a palavra hoje, as amarras podem ser quebradas em você. Mas preciso que una sua fé com a minha para que isso aconteça. Então eu creio e quero que você creia comigo, que se alguém aqui ainda não recebeu a Jesus, que o receba. Vamos orar com você no final do culto. Se você não está cheio do Espírito Santo,
que você fique, que você receba um novo toque. Se você está cansado, desgastado e exausto, seja lá do que for, esse Deus vai te tocar hoje, durante a pregação. Eu oro pela cura física, mental e emocional. Nenhum de nós tem tempo a perder. Tem muitas coisas que você poderia estar fazendo agora, muitas que eu poderia estar fazendo, mas estamos aqui juntos e Deus está aqui. E algo maravilhoso vai acontecer. Amém? O título da minha mensagem hoje é Deixando a Multidão para Trás. E todos temos uma multidão. A sua multidão pode ser o seu bairro, pode ser o seu trabalho, ser a sua escola ou talvez sua multidão sejam as pessoas da sua família, mas todos temos nossa multidão. E muitas vezes quando Deus toca a sua vida e quer te levar a algum lugar, a multidão não quer ir. Então às vezes você tem que tomar a decisão de não seguir a Deus ou de deixar a multidão para trás. Vamos começar com Marcos 4, verso 35. Diz: naquele dia, quando chegou a noite, ele disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. E no capítulo 5, verso 1, diz assim: e chegaram do outro lado. Mas o que aconteceu entre o 4:35 e o 5:1? Tiveram uma enorme tempestade de proporção de um furacão. Quantos aqui estão passando por algo agora? Quantos estão no meio de algo nesse momento? Eu quero te dizer algo. Entre os versos do capítulo 4:35 e do capítulo 5, verso 1, há o que eu chamo de meio. E sabe, começar não é difícil. As coisas, elas vêm com tanta emoção, vêm com tanto entusiasmo, é algo novo, nós temos um sonho, temos uma visão, temos uma ideia, vamos começar nosso próprio negócio, vamos pagar a nossa casa, vamos sair da dívida, perder peso, vamos nos exercitar, vamos entrar no ministério. Quantos sabem que não é difícil ter uma ideia brilhante sobre o que vamos fazer? Mas eu quero te dizer honesta e sinceramente que realmente são muito poucos os que na verdade chegam ao outro lado, que terminam o que começaram. E isto é porque não sabem como passar pelo meio. Porque muitas vezes, enquanto estamos passando pelo meio, somos como os discípulos eram. Jesus parece estar dormindo no barco. E você sente que está sozinho, e é difícil. E você não tem o apoio, o encorajamento que acha que precisa. Mas eu quero ler a minha definição do mais alto nível de maturidade espiritual. E a propósito, é isso que Deus quer para cada um de nós, sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Não apenas sermos salvos, não apenas irmos para o céu algum dia. Se isso é tudo que Deus tinha para nós, no momento em que nascemos de novo, Ele nos teria levado. Ele nos deixou aqui por uma razão. Isto é porque a Bíblia diz que nós somos representantes pessoais de Deus, seus embaixadores. E entenda, isto a Bíblia Amplificada diz que Deus está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós. Isto é incrível. Sabia que se os cristãos se comportassem da maneira que deveriam, não apenas indo à igreja, mas saindo da igreja, não digo abandonar a igreja, mas receber o que precisa e deixar isto, ajudá-lo a crescer e então sair e viver a vida. Você nem precisa necessariamente pregar para várias pessoas, se apenas viver a sua vida. E se todos nós aqui estivéssemos fazendo isso, primeiro, não teríamos os problemas que temos hoje, e em segundo lugar, eu acho que talvez Jesus já teria voltado, porque o mundo estaria salvo. Transformados à imagem de Jesus Cristo. E sabe, todo mundo que é chamado para pregar,
Acho que tem uma coisa que Deus quer que elas se dediquem mais. Algumas pessoas, elas estão mais inclinadas para o evangelismo. Eu amo ver as pessoas sendo salvas, mas não me chamaria de evangelista. Algumas pessoas são mais encorajadoras. Elas não conseguem falar sem encorajar as pessoas. Eu amo encorajar as pessoas, mas eu não me chamaria de uma encorajadora nata e natural. Mas o que eu sempre tive dentro do meu coração é a maturidade espiritual para os crentes. Esse é o meu trabalho com Deus, te ajudar a crescer, para que você possa desfrutar de tudo pelo qual Jesus morreu para te dar. Vamos lá. No início da minha caminhada com Deus, eu fiquei tão cansada de ouvir sobre todas aquelas promessas. Eu as via na palavra, mas elas realmente não eram uma realidade em minha vida. E ninguém nunca tinha dito a mim, sabe, como torná-las realidade. Posso vir aqui ser uma líder de torcida espiritual, mas não posso alimentá-lo só com sobremesa. Eu tenho que te dizer coisas que você pode não querer ouvir. E eu tenho que te dizer coisas que podem fazer se contorcer um pouco aí, porque o crescimento espiritual é semelhante a crescer fisicamente. Isto nem sempre é tão fácil. Tem algumas palavras na Bíblia que simplesmente não gostamos de falar delas. E uma delas é sofrimento. Obrigada pela ótima resposta. Bem, quer saber? Esqueça. Aqui está a minha definição do mais alto nível de maturidade espiritual, que é onde eu quero te levar. Sofrer enquanto se espera pacientemente, com uma boa atitude, confiando em Deus e continuando sendo uma bênção para outras pessoas. Eu acho que vou dizer isso novamente. É aqui que Deus quer que nós cheguemos, eu, você, cada um de nós. E veja, Deus não gosta de nos ver sofrer, mas o que Ele gosta é que nos comportemos bem enquanto estamos sofrendo. E que ainda assim tenhamos uma boa atitude, que esperemos pacientemente, que continuemos confiando nele. E é muito importante que continuemos alcançando e ajudando outras pessoas. Esta é uma semente que você semeia para a sua própria vitória. Estendendo a mão e ajudando os outros, quando não pode ajudar a si mesmo. E é incrível como você pode ajudar a outra pessoa. Sofrer enquanto se espera pacientemente. E paciência não é só a capacidade de esperar, é como agimos enquanto esperamos. Sofrer enquanto se espera pacientemente com uma boa atitude, confiando em Deus e continuando a ser uma bênção para outras pessoas. Agora vamos ler isso rapidamente. Naquele dia, quando a noite chegou, ele disse aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Sim. Deixando a multidão para trás. Eu nunca ouvi uma mensagem com esse título. Com certeza já teve. Vamos fingir que eu sou a primeira a pregar sobre isso. Deixando a multidão para trás, eles o levaram junto, pois ele estava no barco e havia também outros barcos com ele. E uma tormenta furiosa surgiu e as ondas quebravam sobre o barco, de modo que quase foi inundado. Não era um ventinho soprando, só uma chuvinha, isto era bem grande. E Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Você não ama isso? Deus, onde você está? Por que você não está fazendo nada na minha vida? E os discípulos o acordaram: mestre, você não se importa se nos afogarmos? Deus, você não me ama, onde você está? Por que não está me ajudando? Por que não faz isso ir embora? Vou dizer algo que talvez você não goste, mas não fui chamada para dizer o que você gosta, eu fui chamada para falar o que vai te ajudar.
Sabe, às vezes, ter livramento quando queremos receber livramento não é a melhor coisa para você. E mesmo que você não goste disso, de um certo modo, isso te fará tão bem que você dirá: espero que aconteça de novo. Eu vou repetir. Ser liberto de tudo nem sempre é a melhor coisa para nós. Porque nós não crescemos quando as coisas estão boas. Nós crescemos quando Deus é tudo o que temos. Estamos lutando e nos perguntando por que no mundo Ele não está se movendo para nos ajudar. Deus, onde você está? Por quê? Deus, por quê? Quando? Deus, quando? Deus, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Isso não faz o menor sentido. Vou te dizer a verdade, se você não gosta de mistérios, não precisa se preocupar em querer andar com Jesus. Porque tem muitas coisas que Ele faz em nossas vidas, sabe, que simplesmente não fazem nenhum sentido para nenhum de nós. E gostamos de dar conselhos a Deus, não é? Nesses períodos de tempo. Sabemos exatamente o que Ele deveria fazer. E Ele se levantou, repreendeu o vento e disse às ondas: aquietem-se, acalmem-se. Então o vento diminuiu e se acalmou. E Jesus disse aos seus discípulos: por que estão com medo? Vocês não têm fé. Eles ficaram aterrorizados e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e as ondas o obedecem? E eles chegaram ao outro lado. Conseguiram passar pelo meio. Ouvi alguém dizer uma vez, e realmente gostei disso, eu espero que você entenda aqui: toda vez que o ônibus para, alguém desce dele. Alguns de vocês não entenderam isso, eu vou ser prática e você vai entender. Já reparou que na sua vida, ou nos seus negócios, ou no seu ministério, onde quer que seja, você cresce por um tempo, ou você progride por um tempo, e depois parece que você trava um pouco? E então nada acontece de novo por um tempo, mas então eventualmente você continua. Nosso ministério cresceu muito, mas por 5 anos o que eu fazia era estudos bíblicos em casa. Por 5 anos eu pregava para 25, 30 pessoas na terça-feira à noite na minha casa. Eu não recebia para isso, eu não ganhava dinheiro com isso. Estudava o mesmo tanto que estudo hoje para sair e pregar para milhares. E eventualmente comecei o segundo estudo bíblico nas manhãs de quinta-feira na casa de outra pessoa. 5 anos, não 5 dias, nem 5 minutos. 5 anos. 5 anos é muito tempo. Mas então, quando Deus me disse: vamos para o outro lado, eu enxerguei o que eu estou fazendo hoje. Mas por 5 anos fiz estudo bíblico em casa. Então Deus me disse para meditar nisso, e é isso que faço, coisas novas. Bem, misericórdia, Senhor, pensei que tinha chegado o meu tempo, agora íamos sair pelo mundo. Bem, então eu fui trabalhar numa igreja, trabalhei lá por 5 anos, debaixo da autoridade de outra pessoa, e eu, sabe, nem sempre, geralmente não gostava das suas decisões. E eu vou ser bem direta aqui: você não está apto a estar em autoridade até que saiba como estar debaixo de autoridade. Todos nós queremos ser o chefe, mas temos que aprender a ser submissos, e esse é outro assunto que as pessoas não gostam, sabe? Watchman disse que a primeira coisa que devemos fazer no minuto em que entramos em algum lugar é procurar ver quem é a autoridade ali e entrar debaixo desta autoridade. Eu estou aqui pregando, mas eu não sou a autoridade aqui, sabe? A Liz é um membro da família que está representada aqui hoje, então, o que quer que ela me diga para fazer ou não, eu devo imediatamente obedecer, porque este é o
lugar dela, a casa dela, ela é uma autoridade. E se você não estiver debaixo de autoridade, então Deus nunca vai te promover para estar em autoridade. Amém? E então, por 5 anos, trabalhei para outra pessoa e eu murmurava, reclamava e gemia e me contorcia. Falava mal dela pelas costas. Vamos ser verdadeiros aqui. E Deus começou a falar comigo que eu não podia fazer isso, que não podia falar mal do chefe com os outros funcionários. Eu entendi essa parte, eu fiz isso, mas eu ainda falava mal dela lá na minha casa. Vamos, obedecemos um pouco de cada vez e levamos muito tempo para entender algo. E então eis o que Deus me disse, é importante que você ouça isso. Ele disse, não é com quem você está falando que importa, são as suas palavras que estão causando dano. Então, no final desses 5 anos, agora fazia quase 10 anos, eu ainda não tinha chegado ao outro lado. Ainda estava no meio da tempestade. Então, para resumir, sabe, Deus deixou claro que eu deveria sair do meu emprego na igreja. Pegue o seu ministério e vá para o norte, sul, leste e oeste. Bem, isso parece empolgante, mas ninguém me conhecia no norte, sul, leste ou oeste. Então fiz a única coisa que eu sabia fazer. Eu moro em St. Louis, então fui para o norte de St. Louis, leste de St. Louis, oeste e sul de St. Louis. E digo a verdade, uma vez por mês tínhamos reunião em cada parte da cidade. E cara, se eu tivesse 100 pessoas numa reunião, achava que tinha morrido, já estava no céu. Mas quer saber, quando deixei meu emprego na igreja, tive que deixar a multidão para trás. Quando eu recebi a Cristo, bem, eu já tinha nascido de novo, mas quando Deus tocou minha vida em 1976 e me chamou para ensinar a palavra, deixe-me dizer algo, a multidão me deixou, eu não precisei deixá-la. Estou dizendo a mais pura verdade de todos os que eu conhecia. Eu só consigo lembrar de 2 pessoas que ficaram comigo. Todo o resto me disse, você não pode fazer isso, você é uma mulher. Isto não está certo. Me pediram para sair da igreja. Me disseram para calar a boca ou ir embora. E calar a boca não era uma opção para mim na época. Eu podia não estar certa na maneira como eu me comportava o tempo todo, mas o meu coração estava certo. Eu estava tão apaixonada por Deus que eu mal conseguia aguentar. Eu queria, oh meu Deus, eu só queria ensinar a palavra. E então, veja, quando você tem um sonho de Deus, você tem que entender que você tem esse sonho, mas nem todo mundo tem. Eles não sonham o seu sonho, eles nem sempre entendem porque você está animado. E meus amigos me disseram que eu me tornaria uma fanática religiosa, porque agora eu não queria mais fazer aquelas mesmas coisas que eu costumava fazer. Eu não queria passar a noite inteira em uma festa conversando com várias mulheres, sabe? Eu queria expulsar demônios e só, sabe, crer em Deus. E então o ponto que eu realmente quero trazer é que se você vai fazer tudo o que Deus quer que você faça e ser tudo o que Ele quer que você seja, às vezes terá que ser solitário. Porque nem todos os seus amigos querem ir para onde Deus quer te levar. Eu posso te dizer agora, porque eu sei disso, para alguns de vocês, a maior coisa que está te prendendo é a multidão com a qual você tem andado. Repetindo, alguns de vocês, a maior coisa que está impedindo vocês é a multidão com quem andam. Pode ser as pessoas com quem se assenta e almoça lá no trabalho, e você ouve elas contar piadas sujas e também resmungar, reclamar do trabalho e reclamar a respeito do chefe, e não é lá que você tem que estar.
Às vezes você tem que se afastar da multidão. E em Salmo 1, versículo 1, há uma escritura muito valiosa. Bem-aventurado é aquele que não anda em sintonia com os ímpios. A Bíblia Amplificada diz: bem-aventurado aquele que não aceita o conselho dos ímpios. Não pergunte às pessoas o que deve fazer, se nem elas sabem o que estão fazendo. Se você vai receber conselhos, busque de alguém que pelo menos esteja vivendo com algum bom senso. Amém? Que não segue o caminho dos pecadores. Isso é importante. Nem se assenta na companhia dos zombadores. Vamos, não fique com pessoas que ficam fofocando sobre outras pessoas e julgando e criticando as outras pessoas. Você não precisa ouvir e nem ficar observando isso. Você enche o seu espírito disso e isso envenena você. Então, às vezes, você tem que ficar longe de pessoas assim. Vou te dizer a verdade. Quando deixei meu emprego lá na igreja, Deus estava me dando uma promoção, mas eu não me sentia promovida. Porque, na verdade, eu fazia a maior parte da pregação quando o pastor saía e era uma igreja de cerca de 3.000 membros. E então eu fui, fazer uma reunião de 30, 40, 50, 60 pessoas e eu não achava que eu tinha sido promovida. E eu estava sozinha, correndo para cima e para baixo, indo para todos aqueles lugares pequenos e foi difícil, eu era sozinha. E Deus não me libertou em 5 minutos, ou em 10 minutos, ou em uma semana, ou em 6 meses, sabe? Foram anos. Vamos lá, você vai ser fiel até que Deus, Ele consiga fazer em você o que Ele quer fazer em você, para que Ele possa fazer através de você o que Ele quer fazer através de você. Vou dizer novamente, ei, você vai ser fiel. Você vai passar pela parte difícil. Você vai fazer o que Deus está te dizendo para fazer, se você é o único ser humano que você conhece que está disposto a ir tão longe com Deus. Đường đi học con về sớm bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Bem, quantos de vocês estão prontos para a palavra hoje? Sabe, eu nunca vou a algum lugar e pego uma mensagem qualquer e prego. Eu sou muito proposital no que eu trago para você, oro para que eu sempre tenha a palavra certa no tempo certo, e eu estou orando para que ao compartilhar a palavra hoje, porque há tanto poder na palavra de Deus, e é a unção que destrói o jugo da escravidão em nossas vidas. E literalmente, quando você se sentar e receber a palavra hoje, as amarras podem ser quebradas em você. Mas preciso que una sua fé com a minha para que isso aconteça. Então eu creio e quero que você creia comigo
Que se alguém aqui ainda não recebeu a Jesus, que o receba. Vamos orar com você no final do culto. Se você não está cheio do Espírito Santo, que você fique.